Eu vou ler um texto aqui para a nossa meditação, né? Mas está lá no livro de Coríntios, né? Capítulo 2, versículo 9, né? 1 Coríntios. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As coisas também, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo dá ênfase, né? E numa outra carta ele fala que por nossa causa, né, ele se prostra de joelho, né, até que o caráter de Cristo seja formado em vós. Essa expressão, ouço o que o Espírito diz, é muito forte, né? Eu estou aqui com duas relíquias. Uma é um lindo raio de luz na minha vida, né, e nasceu no verão, né? Essa aqui é minha Sara, e essa aqui é a minha Joyce Benevides Cunha Ferreira, né? Aliás, a Sara até 2 de dezembro de 2022, ela era Sara Benevides Cunha, né? Agora ela é Sara Rosselian, né? Ela uniu, né, nos laços sagrados com o Benito, né, meu genro, mais precisamente lá em 2 de dezembro de 2022, né? O Silvio Santos tinha feito aniversário dia 2 de dezembro, né, de 2022, e o Silvio Santos ficou muito triste, né, porque ele sendo judeu, né, ele reconhece, né, que a palavra cemitério é dormitório, né. Aí surgiu um episódio assim muito marcante para todos os brasileiros, porque numa pegada só nós perdemos o Jair Bala, que foi sepultado e sepultado e velado aqui no Independência e sepultado aqui no Bonfim, né? O nosso querido Pelé, e nós tínhamos passado lá em Três Corações no dia 4, que era aniversário do meu amigo Petrônio Monteiro, né? Tinha feito 77 anos. E o Pelé nos deixou, foi velado na Vila Formosa, né? Aí teve aquela comoção toda e tudo, né? E um ano depois faleceu, recentemente, parece que a mãe do Pelé com mais de 100 anos, né? É interessante, né, essa coisa de você fazer 100 anos, né? Eu tenho uma amiga minha que acabou de fazer 105 anos, né, em abril. E a dona Esmeralda Campelo, também uma grande amiga minha, ela nos deixou na época da pandemia, e ela também era do dia 1º de abril. Ela teria feito, ela de 1928, a mesma idade do meu sogro. Ela teria feito 96 anos, né? E quando teve aquele episódio do Silvio Santos, eu fui lá no início, né, de 2000, 2001, quando teve aquele sequestro, né, na casa dele. E quem é que estava lá, né? A jovenzinha Patrícia Bravanel, né? Ali com seus 20 e poucos anos, né?
E essa semana a Patrícia vai fazer 47 anos, né? No mesmo dia do Sputnik, né? O Sputnik faz 67 anos, que coincide com o aniversário também do Guido, né? E o Guido teve um grande parceiro, que foi o Enio Melo, que nos deixou também lá em 2006. E o Enio teria feito agora 67 anos, no dia 1º de setembro, né? No dia do aniversário do Corinthians de 114 anos. E um outro ilustre poeta que nos deixou também, e fez um hino lindo, né? Até a pé nós iremos, para o que der e vier. O importante é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. O nosso querido Lupicínio Rodrigues, um grande amigo do Márcio Franco, né? O Lupicínio teria feito 116, e o Márcio Franco, bem mais novo um pouco, né? Vai fazer 87, né? No dia 5 de outubro. Nós estaremos indo nas urnas no dia 6, no domingo. E para você que está em Belo Horizonte, nós, né, temos aí uma mesa farta de grandes candidatos. Eu não tenho assim pretensão, né, de mencionar A, B, C. Eu particularmente gosto muito do Tramonte, né? O Mauro Tramonte, que já conhece a máquina e já está aí há muito tempo na estrada. E eu até tive o prazer de dar um abraço nele aqui na comunidade Nova Vida. E o outro que está com ele também, né, é um colegiado de pastores de todas as 9 regionais de Belo Horizonte, né? Amigos, né, e pessoas ligadas à política, né? A política não é minha praia, mas eu, como um agitador cultural e como um escritor, como um cronista, como, né, um evangelista e como um livre pensador, eu tenho muito carinho pela política. Trabalhei com o professor Salomão, né, numa época que teve greve, né? Eu, como fui agente postal de 74 a 86, eu conheço a máquina do correio, né? Fui carteiro, telegrafista, fui manipulador e fui técnico postal. E já fiz muita expedição para vários lugares, vários municípios, né, de Minas Gerais, do Brasil, né? Eu lembro de Alvarenga, né, uma cidade muito bacana, e a região de Uberlândia, Triângulo Mineiro, Uberaba, né? A região da Vale do Aço, né? Mariana, essa região, né, que vai para o Espírito Santo, né? E eu glorifico a Deus por essas idas e vindas, né, até Manataízes, né? Ali eu tive o prazer também de conhecer o irmão do Jair Bala, que também é capixaba, né? E o nosso querido Dudu Braga, né, que nos deixou também em 8 de setembro, há 3 anos atrás. E aquela música, né, As Flores do Jardim da Nossa Casa, foi uma música que o Roberto fez lá na Holanda, né, em 1969, por ocasião do problema que o Dudu Braga teve, né? E eu tô lendo aqui que minha filha colocou isso aqui, todas as duas usaram esse versículo que eu amo, né? Tanto a Joyce, quando ela formou lá em 2014, quanto a Sara, quando ela formou lá pela UniBH, as duas estudaram na Uni, né? Lá em 2018, no dia do 27 de abril, o dia que o Arrascaeta tinha sido vendido para o Flamengo, aí o Flamengo ganhou, né? Teve aquele episódio triste de Brumadinho, né? Naquela fatídica sexta-feira, 25 de janeiro, né? Às 12 horas, 28 minutos, 28 segundos, quando a barragem estourou, né? Foi uma coisa terrível, foi uma coisa assustadora, né? E aqui está escrito isso, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam, né? Graças a Deus, a família e amigos, por chegar aqui sozinha, e reservo este pequeno espaço para agradecer. Aqui vem a nota de agradecimento, né, ao caso da Luziana, por ser dedicado suas vidas, né, em favor da minha e com tanto amor. E aí ela vai citando Glória Laine, né, os tios capixaba, ela cita os avós Claudine e Zilda capixaba, cita os professores, né, cita o meu avô Antônio, né, a eterna saudade, e a minha avó Julita, pela força e vontade de viver. De igual modo, a Sara também faz essas observações, né, ela cita aqui, né, os avós Antônio,
e Julita e Claudino, e eterna saudade, né? Todos dois, né? O avô Claudino, meu sogro, nos deixou em novembro, e minha mãe também nos deixou em novembro, né? Com a diferença que minha mãe foi em 2020, e ele, quando a minha Emanuela estava com 9 meses, né? Ali também em novembro de 2019. Então, que Deus possa nos dar um discernimento para a gente preferir uns aos outros, Senhor. Hoje, da parte da manhã, a gente estava observando o tanto de pessoas que estão fazendo tratamento nas diversas clínicas, né? Nos hospitais de oncologia, no Hospital da Santa Casa, no Mater Teresa, no Mater Dei, e muitas vidas que estão atravessando um vale da sombra da morte, né? Eu não vou citar, mas pelo menos umas 30 pessoas das nossas igrejas aqui, elas estão passando por esse processo doloroso, né? Então eu sugiro que vocês façam, né, os preventivos, né? E eu confesso que eu preciso de ter uma disciplina maior sobre isso, né? Eu tive um rompimento de úlcera, né? O meu apelido era defunto, mas Deus teve misericórdia, né? E aqui ela cita, né? O que o ouvido não ouviu, que o olho não viu. Eu, ali naquela unidade de tratamento intensivo, no dia que meu irmão estava fazendo aniversário, né? O Marcelo, de 39 anos, né? Ali eu estava nascendo de novo, né? Fiquei 3 dias na UTI, né? Muito semelhante ao fugitivo Jonas, né? Mas Deus, né? Ele preserva os que estão debaixo de uma sentença de morte. Também está no livro de Coríntios, né? Para que nós não confiamos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Eis o mistério, Tessalonicenses fala isso, que ele virá nas nuvens, né? Buscar os que dormem no pó da terra. Isso está também em Apocalipse, né? Então, meu irmão, não se iluda, agora mesmo minha filha, né? Todas duas, né? Têm muito carinho comigo, né? Elas cuidaram de mim, eu tive um problema gravíssimo, até no aniversário da minha filha de 2 anos atrás, e eu fiquei ali no Odilon Beres com uma sonda e foi terrível, muito triste. E nem o meu, né, se eu tiver inimigo que eu não tenho, né, eu não desejo isso nem para um cachorro, nem para um bicho. O sofrimento que eu passei de ficar com aquela sonda, né, isso aconteceu comigo em 2001 e aconteceu agora recentemente em 2023, né, 2022. Mas Jesus, né, ele é rico em misericórdia, né, e ele nos toma pela sua mão direita, né, e ele fala, né, Pai nosso que estás no céu, né, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, né, de cada dia nos dá hoje, né, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Por que cair em tentação? Muitas vezes, né, a Bíblia fala, o pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo, né? Você fala assim, hoje eu não vou na igreja não, amanhã eu penso nisso, né? Hoje eu confesso, né, ontem eu fui numa recepção dos 40 anos da minha sobrinha, Simone, né? E a Michelle também está chegando aos 40, as duas são muito unidas, né? E a minha caçulinha, Sara, 37 anos, né? E é uma escadinha, e agora está acontecendo o mesmo fenômeno, né? A minha neta Sara, aí tem a Melissa, que é filha da Michelle, o Gustavo já está maiorzinho, né? O Gustavo é filho da Simone, né? E eu fico pensando na alegria do Alírio, né? O Alírio tinha a mesma idade do Arílio Pediastro, né? Então, se o Dario estivesse conosco, estaria aí com seus 78, né? Ele é de 1939, né? E de igual modo o Dario, né? Dario também, não, de 1946, né? 1939 é o Procópio, 85 anos. E que Deus nos dê graça, né? Porque os filhos, netos e bisnetos, né? Dos meus avós, dos meus pais. E o tempo passa, né, meu irmão? Eu estou chegando aí nos 70, né? Meu primo S chega aos 70 agora, na virada do ano. A minha sogra chega aos 84, né? 84 chegou agora o Carlos Felipe Horta, fiquei muito honrado de ir lá, dar um abraço nele. Ele idealizou aqui em Minas ao Luar, trouxe o Nelson Gonçalves aqui no Palácio das Artes, né?
E o Nelson Gonçalves amava Belo Horizonte, né? Ele vinha muito aqui. Cantou aqui no Iate, cantou aqui no Maria das Tranças, né? E muito no Sofá da Hebe, né? E a nossa rainha das modas sertanejas cantou com o Nelson Gonçalves, né? A nossa querida Roberta Miranda, que fez também ontem, né? 67 anos, né? E o nosso querido Nelson Gonçalves teve o centenário dele em 2021, né? Foi uma festa linda, né? Muito bonita. Mas eu creio que Deus está nos chamando para orar uns pelos outros, né? E que o Brasil seja realmente, literalmente, uma nação feliz. Vamos deixar essas firulas jurídicas para os advogados, vamos deixar essas questões polêmicas, né? Para os especialistas, cientista político, né? A nossa ciência, meu irmão, é aquela que está lá no livro de Jeremias, né? Não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua fortaleza, mas aquele que se glorie-se em me conhecer, né? Assim diz o Senhor. E hoje eu estava vendo a Patrícia, Ana Bravanel, e ela tem as características do pai dela, né? Do Silvio Santos. E eu glorifico a Deus, né? Porque ela mesma falando, né? Da importância da gente estar orando uns pelos outros. E se ela, né? Sendo a filha de um Abravanel, que é considerado, né? Um judeu que levou Jesus a sério, as palavras de Jesus a sério. Quem somos nós que somos gentios, né? Nós somos gentios, né? A raça eleita é os judeus, né? Vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas muitos judeus receberam a Cristo. Muitos judeus estão recebendo a Cristo. Hoje mesmo eu estava com duas, estava com a mãe e o filho de um judeu, né? Ela é judia, nasceu no dia 6 de setembro. E setembro é o mês da Bíblia, né? O Zelino Souza Barros, ele amava, né? E tinha sido aniversário dele também. E o Zelino Souza Barros também amava a Bíblia, né? E todo mês de setembro você ligava a Rádio Tatiaia, no Rádio Vivo, lá estava o Zelino lendo aquelas cartas de Paulo, lá ele estava lá lendo os testemunhos dos ouvintes, né? E eu tenho muita honra de ter participado ali, né, nesse Rádio Vivo, que foram anos e anos e anos, né? E lá tinha o Luiz Carlos Alves também, que teria feito 77 anos. Gente, seja pelas redes sociais, seja por esse recurso da internet, mas vamos dar preferência também para a igreja local. Ah, mas a igreja que eu gosto está muito longe. Meu irmão, vai na igreja local, uma igreja que está 2, 3 quarteirão da sua casa, né? Para você não perder, sabe, esse um dia nos atos de Deus vale mais do que 1000 fora dele, né? E nós estamos nessa guerra aí de 100 dias de oração, né? Que começamos lá dia 23. E o Fábio vai fazer 44 anos, o Raul fez 80 anos, né? Que Deus nos dê sabedoria e graça, né? Eu gosto muito daquela expressão, né? A imagem do Cruzeiro resplandece, trabalhe pelo pão que não perece e permanece para sempre. Eu estava vendo a garra do Pedrinho BH, né? Que ele é apaixonado torcedor do Cruzeiro, né? E se você levantar, muitos vão levantar com você. O Cruzeiro estava na sepultura, estava correndo o risco do Cruzeiro acabar, né? Aí até o Calil fala isso, fala, nossa, agora nós estamos ferrados, porque o Pedrinho BH ele é apaixonado por esse Cruzeiro. E ele tem uma rede de supermercado, uma das maiores do Brasil, né? Ele só perde para as multinacionais aí, né? Mas o Pedrinho, ele é um guerreiro, né? Assim como a turma do EPA também, que eu conheço, meu irmão também é desse segmento aí, né? De supermercado. Que Deus nos dê graça, né? E que a gente possa seguir com fé, né? Como diz a canção do Cláudio Fontano, né? Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. E é isso. Um bom domingo a todos, né? Um bom fim de domingo a todos. Uma semana maravilhosa.